Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã presente aqui nesta igreja, também com os nossos visitantes. Nós vamos tratar de um assunto hoje bastante pesado. Não é um assunto aprazível de se conversar a respeito do mesmo. Nós vamos falar sobre o tema: o perigo está perto de nós. Foco na psicopatia. E para início da nossa conversa de hoje, eu queria fazer alusão a um fato acontecido na cidade de Araraquara ao longo da última semana. Soube que uma adolescente de 16 anos, nome dela Yasmin Neri, ela havia desaparecido na tarde de domingo, dia 9, e ela foi morta por enforcamento. A matéria que trata do assunto diz que ela teve o corpo esquartejado e os pedaços espalhados em vários locais da cidade de Araraquara, interior aqui em São Paulo. O suspeito do crime era um adolescente, rapaz de 17 anos. Ele foi detido. E aí então, conversando com o delegado, no seu depoimento, ele confessou o assassinato. O rapaz foi conhecido pela Yasmin pelas redes sociais e ela então se encontrou com o rapaz na casa dele. E aí o delegado, falando sobre o caso, contou que o rapaz disse para o delegado, no seu depoimento, que ele pediu para ela fechar os olhos e dizer o que ela sentia por ele. Então ela, entre aspas, apaixonada, respondeu que gostava dele, evidentemente. Aí ele deu um golpe por trás, conhecido como mata-leão. E aí depois ele matou a moça. Ele esgotou o sangue da moça debaixo do chuveiro. Segundo as palavras do assassino, foi 1 hora o tempo que o corpo ficou debaixo do chuveiro, e ali o sangue durante essa 1 hora foi esgotado. Conta ainda o rapaz que, com a Yasmin morta, ele desmembrou o seu corpo e espalhou esses pedaços do corpo por alguns pontos da cidade. E aí, quando ele foi pego pela polícia, ele revelou como cometeu o crime e também onde ele havia desovado o corpo, ou as partes do corpo. O que me impressionou foi a palavra final do delegado a respeito do acontecido e a respeito do depoimento do rapaz. Na delegacia ele falou que não tinha nenhum arrependimento e ele matou a moça para saber como era a sensação de matar uma pessoa. Anos atrás, na Inglaterra, algo parecido aconteceu. 2 crianças menores de 10 anos, elas raptaram um nenê nos braços da mãe e colocaram essa criança no trilho do trem, quando o trem vinha vindo, só para ver como é que era uma criança sendo esmagada, atropelada por um trem. Anos atrás também, um bandido, um assassino chamado, apelidado Chico Picadinho, ele tinha um costume terrível em relação às suas vítimas. Ele era um serial killer. Ele matava as suas vítimas e esquartejava não, ele abria a pessoa e ele tirava as vísceras da pessoa para fora. O prazer dele era poder ver a pessoa por dentro e principalmente desviscerar a pessoa. Por isso ele foi chamado de Chico Picadinho. Quando você ouve esse tipo de coisa, o que logo você conclui? Você conclui que essa pessoa ela tem problema muito sério, de fato ela tem. Essas pessoas elas se enquadram naquilo que nós chamamos de psicopatia. Psicopatas em geral, como é que eles são? E é importante a gente entender o perfil do psicopata.
E muita gente acha que o psicopata necessariamente ele tem uma geladeira em algum lugar na casa cheia de cabeças de pessoas. Também pode ser que você vai ser surpreendido abrindo a geladeira da casa dele, encontrando realmente algumas cabeças perdidas por lá. Mas o psicopata necessariamente não é alguém que vai chegar nesse ponto, porque são níveis diferentes. Tem um nível moderado, tem um nível leve, o moderado e o pior de todos, o nível 3, que é o nível de bastante intensidade, onde esse serial killer se enquadra. É só vocês lembrar do assassino do parque, né? Lembram dele, como demorou para a polícia pegá-lo, apanhá-lo, prendê-lo? E segundo a própria polícia, ele é recordista de cartas recebidas por mulheres que querem se casar com ele e declaram todo o seu amor pelo bandido maníaco do parque. E aí a igreja vai se perguntar, mas qual é o motivo desses psicopatas despertarem a paixão de tal forma que mesmo a pessoa assumidamente assassina, ela tem a capacidade de fazer com que mulheres fiquem apaixonadas por eles. Querida igreja, o psicopata, ele em geral é um indivíduo frio. Ele é um indivíduo calculista, ele não tem escrúpulos, ele é um dissimulado, ele é um mentiroso, ele é sedutor, ele fala manso, né, no primeiro momento, mas tudo ele está, quando ele faz, ele coloca em prática os seus planos de violência, tudo ele está pensando apenas no seu benefício próprio. Interessante que o psicopata tem uma característica bem distinta de outras doenças. O psicopata ele não consegue estabelecer um vínculo afetivo, ou ele não consegue também se colocar no lugar de outro. A palavra empatia é uma palavra desconhecida por um psicopata, ele não entende o sentido desta palavra. O psicopata ele é desprovido de culpa, ele é desprovido de remorso, e muitas vezes, quando ele está no estágio 3 da sua doença, ele revela-se agressivo e violento. Você conversa com o psicopata, ele vai colocar em detalhes para você de uma forma assustadora como é que ele chegou na vítima, o motivo que o levou esse psicopata a fazer o que ele fez. E ele fala com tal frieza, de tal maneira, que as pessoas chegam a assustar-se de uma maneira como nunca talvez em suas vidas tenham visto ou se assustados. O psicopata, eles são verdadeiros predadores sociais. Disse uma psiquiatra que nas veias de um psicopata as artérias nas veias corre um sangue gélido, ou seja, um sangue gelado, parece que não é um ser vivo. O psicopata, ele é 100% razão, ele não sente afeto. Não existe a possibilidade de um psicopata, por exemplo, apaixonar-se por alguém, não existe essa possibilidade, porque ele é 100% razão. Ele não sente culpa quando ele comete um crime. Por exemplo, um psicopata no nível moderado, se ele, por exemplo, assalta uma senhorinha idosa e ele tira dela, por exemplo, o seu salário, a sua pensão, de onde ela vai se sustentar, ele vai e rouba essa senhorinha, ele não vai ficar com problema de consciência nenhum, ele vai até dar risada, talvez até ele não mate, esquarteje ela, mas se ele for de um grau moderado, ele simplesmente vai assaltá-la, vai tirar o seu dinheiro e ele não vai sentir nenhum tipo de remorso em relação a isso, porque o objetivo do psicopata sempre ele busca status, poder, prazer e diversão. E vocês sabem qual é o prazer do psicopata? O prazer do psicopata é ver a sua vítima sofrer.
O que faz ele se sentir realizado é o fato da vítima estar sofrendo. O seu prazer é a sensação de controlar. O seu prazer é a sensação de dominar. O seu prazer é a sensação de subjugar o outro. Saber que essa outra pessoa está debaixo do seu controle. Este é o seu prazer. A pessoa é apenas um objeto para ele. E aí então o que o psicopata faz? Ele cria um personagem. Normalmente esse personagem que ele cria é um personagem educado, extremamente sedutor, gentil, agradável, e ele sabe fazer elogios como ninguém outro. Por isso que há tantas vítimas de psicopatas. Normalmente são pessoas, mulheres principalmente, muito carentes, desprovidas de carinho, de atenção. E aí o psicopata, numa primeira conversa, vem com a sua lábia, vem com a sua, digamos, gentileza, com a sua sedução, com aquele papo agradável. Ninguém vai imaginar que realmente o perigo pode estar mais perto do que essa pessoa imagina. E aí então o psicopata ele tem essa característica, ele se coloca sempre como a vítima. Ele sempre vai tentar colocar situações para que a pessoa que ele quer, de repente, aí fazer alguma maldade para satisfazer o seu prazer, que é ver o próximo sofrer, ele vai se colocar numa situação em que ele foi vítima, porque ele gosta de despertar nas pessoas o sentimento de pena, e principalmente ele gosta de despertar nas pessoas o sentimento de culpa. Ele faz com que as pessoas que estão se relacionando com ele sintam o seu tempo todo culpadas. Isso é um prazer, é um mecanismo que ele tem de continuar dominando aquela pessoa, tendo aquela pessoa debaixo do seu controle, debaixo do seu jugo, debaixo do seu poder, porque é isso que dá prazer a ele. E vocês sabem que o sentimento de pena é aquilo que mais nos, digamos assim, fragiliza o ser humano. Às vezes você não consegue chegar no sentimento de alguém de uma outra forma a não ser despertar nela o sentimento de pena. E isso o psicopata sabe fazer muito bem. Por exemplo, o psicopata, quando ele vai falar das relações anteriores dele, casamentos desfeitos, você, de repente, está sendo a vítima, o alvo dele, ele vai dizer para você o quanto aquelas outras pessoas o fizeram felizes, o quanto elas desgraçaram as suas vidas, mesmo que ele não tenha cometido um ato de violência física maior com elas, mas essa parte ele não vai falar da violência moral, da violência sentimental, tudo que ele fez a pessoa sentir e sofrer, ele não vai contar. E aí então a vítima, ela vai pegando até raiva das companhias anteriores de um psicopata. Essas companhias passam a ser também inimigas dessa vítima que está aí debaixo do olhar do psicopata e que provavelmente vai ser a sua quarta, quinta, sexta vítima. Então o psicopata numa relação, não pensem vocês que ele está pensando numa troca de afetos. Isso não existe. A palavra afetividade não existe com o psicopata, ele não existe, ele não conhece esse termo, porque como eu disse antes, o seu prazer está em ter o controle, poder subjugar a sua vítima, que muitas vezes é escolhida a dedo. E aí o psicopata ele tem também uma técnica bem interessante. Aos poucos ele vai tirando a sua vítima do convívio com as outras pessoas. Ele vai tirando a sua vítima da sua rotina, da pessoa que ela tinha antes de conhecê-lo. Ele vai isolando ela dos demais. Alguém disse assim que um psicopata ele é tipo um vampiro emocional. Ele suga a energia, ele suga a luz daquela pessoa. Portanto,
Quando você nota que uma pessoa que antes era iluminada, que ela fazia parte de grupos, que ela estava sempre feliz, que ela sempre era uma pessoa otimista, que ela sempre era uma pessoa que estava ali para que desse e viesse, e de repente você nota que ela muda a partir de um relacionamento que ela está tendo, você pode ter certeza, talvez a pessoa realmente não seja um psicopata no nível 1, 2 ou 3, mas talvez ele tenha alguns traços que possam denunciá-lo como alguém que não tem uma mente boa, uma mente perfeita, que revela características do vampiro emocional que suga a energia, suga a luz que a pessoa antes de conhecê-lo tinha, e agora você a vê essa pessoa, você conversa com essa pessoa, você olha nos olhos dessa pessoa e ela se anulou, porque parece que alguém sugou essa energia, essa luz que ela tinha antes. Por isso, meus irmãos, eu estou conversando com vocês, porque nós cristãos falamos muito do amor, e claro, isso é bíblico, isso está na palavra de Deus. Nós acabamos de cantar: amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sempre a gente tem aquela esperança, né? Você está se relacionando com uma pessoa difícil, que de repente ela vai ter o seu coração transformado através do seu carinho, da sua amizade. Se você tiver um relacionamento com um psicopata no estágio número 3, pode você pode esquecer essa possibilidade. Ele não vai corresponder ao tipo de pessoa que você idealizou na sua mente, que você gostaria que ele fosse. Ele não vai ser, o psicopata não vai ser. Então, os cristãos são as vítimas principais dos psicopatas, porque são pessoas que têm muito amor, são pessoas que perdoam, são pessoas que sempre têm esperança em melhorar o próximo. E aí então ele vem, a figura do psicopata, ele vem com tudo. E o que é interessante, o psicopata ele nunca apresenta assim nenhum tipo de constrangimento moral. Ele não apresenta nenhum sofrimento emocional. Para ele a palavra depressão não existe, a palavra ansiedade não existe, a palavra culpa não existe, a palavra baixa autoestima não existe como psicopata. Em alguns grupos aqui do WhatsApp, eu sugeri que assistissem ou lessem, também virou um livro esse episódio, sobre o tema do filme Kevin. Precisamos conversar, precisamos falar sobre Kevin, o nome do livro. Ali você tem a figura ali de um psicopata como você nunca viu antes na tua vida. Desde criancinha, o que ele fazia com a sua vítima preferida, que era a sua mãe. Para vocês terem uma ideia, com o pai ele tinha um tipo de comportamento, se quer. Ele tinha um tipo de comportamento, ele era simpático com o pai, ele era bonzinho com o pai. Com a mãe, quando ele tinha seus 10, 11 anos, ele chegava a fazer cocô na calça, só para fazer a sua mãe sofrer. Ele teve o gostinho de ver a sua mãe sofrendo, ele teve o gostinho de ver a sua mãe padecendo, porque ele não correspondia às expectativas dela, sendo mal como ele era. E aí esse menino virou um rapaz no final do filme. Ele mata o pai, ele mata a irmãzinha dele, ele vai no colégio, ele tranca a porta do colégio, ele mata com um arco e flecha um monte de colegas. E aí então no final do filme, quando ele sai pela porta, ele sai com aquela cara assim, como se fosse a última bolacha do capote, né? Ele sai dali sorridente, como sendo a pessoa mais importante do mundo, a pessoa mais importante do universo. Ele sai dali como celebridade. E isso é caso verídico. Eu falei no final do filme, né? Vocês nem vão querer assistir mais. Mas é isso que é um psicopata. Quer dizer, na opinião dele, é certo ser assim. A percepção de vida que ele tem é essa. Ele não consegue, não tem tratamento, porque como é que você vai tratar um sentimento que para ele não existe? Ele não sente dor, ele não sente tristeza, ele não sente remorso, ele não sente arrependimento. Como é que você vai
vai tratar isso, não tem como você tratar isso. Não há tratamento para um psicopata, não há cura. Vocês sabem que na Inglaterra existe um lugar próprio em que eles colocam, eles separam os psicopatas, os presos de psicopatas dos demais. Aliás, no Brasil é feita uma estatística, né, que nem todos os presos que estão lá realmente são tão violentos assim, mas que estão todos colocados, claro, estão lá porque cometeram crime, mas entre eles também os psicopatas estão infiltrados. Diz que mais ou menos 25% da população carcerária tem traços da psicopatia. Então, o que seria o certo? Separá-los dos outros. Então, lá na Inglaterra, o que eles fazem? Na Inglaterra, eles têm prisões em que eles colocam o psicopata separado das outras pessoas. Não sei se vocês sabem disso. Então, como é que seria uma pessoa normal, não possuidora de uma psicopatia? Bom, se a pessoa fosse isolada do convívio social de outras pessoas, ela provavelmente cairia em depressão, ela ficaria doente, ela provavelmente sentiria muita falta das outras pessoas, ela não se alimentaria mais, enfim. Mas o psicopata, e eles têm esse lugar lá nas prisões da Inglaterra, o psicopata, quando você vai falar com ele sai do isolamento por algum motivo, né? Você vai, por exemplo, levar uma comida para ele, sabe o que ele pede para o guarda, o cuido dele? Ele pede um livro, ele quer livro. Ele sai ali da sua cela, se apresenta dali, bem alimentado, sorridente, feliz, e eles, os psicopatas, normalmente eles gostam de livros que falam sobre leis, e aí falando, eles querem, existe um dado que eles conhecem às vezes mais leis do que os próprios advogados, porque nesse período em que eles estão isolados, provavelmente eles não sairão dali, eles aproveitam para aprofundar a sua leitura e conhecer todos os seus direitos e encontrar brechas nas leis para eles tentar de alguma forma sair livres dali. Para eles estarem juntos, junto com outras pessoas ou não faz a menor diferença, porque eles não desenvolvem laços de afetividade. A palavra laço para eles não existe. Essa palavra é desconhecida na mente do psicopata, não existe essa palavra de vínculo afetivo. Então, por isso que não há cura para a psicopatia. 2 brasileiros fizeram agora na década, agora já nos anos 2000, 2002, 2003, eles fizeram um estudo, mapearam o cérebro de psicopatas e contrastaram com o cérebro de pessoas normais. E aí eles colocaram sensores no cérebro da pessoa e colocaram a pessoa diante de algumas imagens do tipo assim, um animal matando outro animal, né? Comendo outro animal, se alimentando de outro animal, de uma forma violenta e tal. Mostraram um estuprador estuprando uma criança, mostraram o sol nascendo no Oriente, né? Mostraram a lua no céu, mostraram nessas imagens rios maravilhosos, aquela água, imagens, né, da água corrente. E aí, quando as pessoas, digamos que não têm psicopatia, quando via essas cenas de maior emoção, ficava tipo um clarão, uma luminosidade diferente no exame. E na mente de um psicopata não havia alteração do seu cérebro em situação nenhuma. Para ele era a coisa mais normal do mundo, a água do rio estar correndo, o sol nascendo, a lua maravilhosa. Para ele era tão normal como a cena de um estupro de capaz, né, de uma criança, um assassinato, a foto de um assassinato violento. Ele simplesmente, o cérebro dele não altera em nada. E a partir então dessa pesquisa chegaram à conclusão que realmente a psicopatia ela não tem cura. O único jeito para o psicopata é ele ser afastado do convívio social das outras pessoas. Existe uma estatística que diz que há mais homens psicopatas do que mulheres. Para cada 3 homens psicopatas, uma mulher. E assim a gente vai percebendo que essa questão ela pode estar mais perto de nós do que nós podemos imaginar. O cérebro psicopata ele trabalha de uma forma totalmente diferente das pessoas normais.
Ele fica admirado que as outras pessoas não são como ele. A percepção que ele tem no cérebro dele é de que realmente o jeito dele ser, de reagir, é o jeito que todas as pessoas deveriam ser. Convém lembrar que a psicopatia, como disse, ela tem esses graus leves, moderado e grave e tal. Então isso não quer dizer que todo psicopata vai sair matando, esquartejando, não. Se ele for ali, estiver no nível mais leve, no nível moderado, talvez ele nem chegue a esse ponto. Essa é a nossa tendência, às vezes, com o desconhecimento nosso, achar que necessariamente um psicopata ele é um assassino. Não, isso não é verdade. Inclusive, eu estava ouvindo um depoimento de uma psiquiatra que vai dizer o seguinte: muitos dos nossos políticos são psicopatas. Ela até falou de Hitler como sendo psicopata, né? Mas ela falou: muitos dos nossos políticos, muitos dos nossos religiosos são psicopatas. Usam as pessoas, destroem a vida delas e não sentem remorso nenhum. Continuam fazendo mal, continuam acabando com a pessoa, continuam frustrando as expectativas das pessoas, continuam de alguma forma colocando a culpa e desenvolvendo nas pessoas o sentimento de culpa, e eles não sentem absolutamente nada. E aí muitos de vocês devem estar se perguntando: pastor, mas por que o senhor está trazendo essa conversa para um culto como esse? Isso não deveria ser tratado num programa da Atena, ou seja, sei lá o que for, né? Mas eu queria dizer para vocês uma coisa assim, muito importante sobre isso. No anseio de proteger o rebanho que foi criado por Deus, que foi redimido por Jesus e santificado pelo Espírito Santo, em nome desse zelo é que nós estamos tratando desta questão hoje. Porque as pessoas cristãs, elas são doutrinadas pela Bíblia a perdoar sempre, investir sempre no melhor do seu próximo, amar o seu inimigo. Essas pessoas estão na mira dos psicopatas. E aqui nós temos pessoas de faixas etárias diferentes. Nós temos desde criancinhas até idosos. Nós temos aqui pessoas, algumas delas carentes de amor, de cuidados, pessoas muitas vezes frustradas, decepcionadas diante de relacionamentos que não deram certo, que muitas vezes também não têm os devidos cuidados antes de entrar numa relação e acabam entrando de cabeça numa relação doentia. Então, antes de você levar alguém para sua casa, antes de você, quando conhecer alguém pelas redes sociais, querer desenvolver algum tipo de relacionamento com alguém, levante a ficha dessa pessoa, tente conhecê-la melhor. Não fique pensando você que o psicopata vai te esperar numa viela, numa ruazinha escura, atrás de uma árvore para te matar. Não, ele vai se apresentar na tua vida, ele vai criar um personagem, ele vai trazer flores para você, você vai achar que ele é o cara mais legal da terra, ele vai dizer que todos os relacionamentos anteriores foram rompidos por culpa das pessoas com quem ele se relacionou, ele vai chegar com uma palavra charmosa para você, uma palavra sedutora com você, e isso pode ser tanto homem quanto mulher. Ele vai chegar para você dessa forma, ele vai desenvolver todo um personagem com você dessa forma, e aí então você pode ser a presa que ele tanto está procurando. Por isso, querida igreja, cuidemos nós, antes de nós entrarmos de cabeça numa relação, é bom a gente primeiro se informar quem é essa pessoa que está aí nesse momento se apresentando. Pode ser sim uma pessoa boa, pode ser sim uma pessoa que você pode desenvolver até um relacionamento com ela, mas pode ser que seja alguém que está trazendo para a tua vida um perigo terrível. Porque o sofrimento do seu companheiro é o alimento do psicopata. Isso que lhe dá prazer e satisfação.
A única coisa que dá alegria para ele é saber que quem está debaixo ali do seu controle, do seu criança, o psicopata criança ou o psicopata adulto pode desenvolver, é saber que essa pessoa está sofrendo. Se por um lado, se não há tratamento que resolva a psicopatia, por outro lado é bom lembrar que para Deus não há impossíveis. A única forma de um psicopata ser liberto dessa escravidão é se ele se converter realmente ao Salvador Jesus Cristo. Isso não é impossível, a Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. Deus continua querendo salvar todas as pessoas, Ele pode todas as coisas. Então a única esperança de restauração do psicopata é a conversão para Jesus. E assim nós precisamos buscar desse Deus a sabedoria, buscar desse Deus o discernimento e principalmente nós estarmos atentos, nos informarmos a respeito de quem é essa pessoa que se apresenta como candidato ou candidata a fazer parte de sua vida. E que Deus então nos abençoe, que nos coloque pessoas boas no nosso caminho, que Ele nos ilumine, que Ele realmente mostre para nós com quem nós podemos compartilhar nossa intimidade e assim também possamos honrar a santa vontade de Deus para as nossas vidas. Que realmente assim Deus trabalhe no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém.